Como você faz para saber que você está no caminho certo? Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EvolveCast. Nesse podcast a gente conversa com empreendedores, né, sobre como eles administram seus negócios, como eles cresceram seus negócios aqui nos Estados Unidos. E hoje eu trouxe um convidado mais que especial, o nome dele é Samuel Cooper, sobrenome chique. Valeu, João. Seja muito bem-vindo, Samuel. Muito obrigado, João. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Beleza. Samuel, obrigado por ter vindo, ter aceitado o convite e bora evoluir. Bora evoluir. Samuel, você já inscreveu no canal? Sim, escrevi, não custa nada, não dói. Não dói? Já escrevi tanto no meu perfil como da esposa. Aí sim, ué. Então, gente, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, né? Vai lá ou confira se você se inscreveu ou não e deixa o seu comentário, deixa o seu like, coloca aí nos grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito produtiva. Então, bora para o nosso papo. Samuel, para começar então, você tem uma empresa de limpeza de carpete estofados, né? De onde que veio a ideia de entrar nesse ramo? Por que que você entrou nesse ramo? O que fez a sua empresa crescer mais aí desde que você começou? Conta um pouquinho, dá um pouquinho de contexto aí pra gente. Vamos lá, João. Como a maioria das pessoas que chegam nos Estados Unidos, né, a gente começou a trabalhar com construção civil. E a maioria dos serviços, quando você é helper, você acaba fazendo serviço braçal, é um pouco cansativo, exaustivo. E eu procurava alternativas de conseguir ter uma ótima lucratividade, trabalhando pouco e conseguir unir as duas coisas, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer limpeza de automóvel. Não foi com limpeza de carpete estofado, eu comecei com limpeza de carro. Trabalhei uns 6 meses, montei meu próprio job, vendo vídeo no YouTube, comecei a fazer limpeza, testando produto aqui, testando produto ali. E aí, só que eu ainda não estava satisfeito, porque eu ficava observando que chegava, como aqui em Massachusetts tem a época do... É muito sazonal, tem a época que tem o inverno. Quando chega no inverno, como é que você faz para limpar carro do lado de fora? Neve, frio. E deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso. Os americanos, você tinha uma aceitação? Porque, de um ponto de vista cultural, eu sinto que os americanos não estão muito ligados para carro limpo. Eu acho que é uma coisa mais de brasileiro. Você João, tinha uma clientela a americana? demanda é muito grande, cara. Pô. É muito grande por americano, por brasileiro, por todo mundo. A demanda de automóvel ela é muito grande e é muito recorrente. A recorrência da limpeza de automóvel é maior do que a recorrência de limpeza de um estofado e carpete. Por exemplo, quando eu tinha o meu serviço de limpeza de carro, o cliente me procurava umas 2, 3 vezes por ano para fazer a limpeza de carro, o full detail. Já limpeza de carpete e estofado geralmente demora 1 vez por ano, 2 vezes por ano. A recorrência é um pouco menor, né? Sim. Aí eu comecei fazendo limpeza de automóvel. Só que, como eu falei, chegava no inverno e ficava, não tem como a demanda caía demais. E aí eu comecei a buscar outras alternativas. E como eu pensei que eu já fazia já automóvel, estofados de automóvel, eu pensei, vou investir em conhecimento e vou começar a trabalhar, a executar serviços de limpeza de estofados residenciais e carpete. E aí comecei a procurar alguns cursos, fiz alguns cursos online, alguns cursos do Brasil, fiz um curso presencial aqui de uma das maiores empresas que ensinam você a trabalhar com máquinas profissionais, porque existem diversos tipos de máquina, né? A gente, quando eu comecei o meu negócio, eu comecei com máquinas mais inferiores, máquinas que custam $200, máquinas de $400, porque era o que eu tinha condição na época, não tinha como fazer um investimento muito alto. Então comecei com o que tinha, para quando eu tivesse condições melhores eu pudesse fazer o upgrade. E esse é um negócio que a gente consegue ter uma lucratividade muito boa, entende? A gente consegue atender um cliente e você consegue lucrar acima de 70%, 80%, já tirando os impostos, tirando a parte dos locomoção, dos produtos. Então, assim, é uma lucratividade muito boa. 70%, 80%? Isso. Uau. Tô impressionado. É um serviço muito bom. Você não precisa de ajudante, você consegue trabalhar sozinho. Então, dá para você começar com pouco investimento, como eu comecei, né? Eu comecei com máquina de $200, depois foi uma máquina de 500. Aí você vai comprando um acessório, um escovão elétrico para poder te ajudar
na escovação do carpete. Aí Sim. depois você vai para uma máquina profissional, que é a que eu tenho hoje, que ela varia de preço, geralmente fica entre 3 a 4 mil dólares, uma máquina completa já. Aí, só que você precisa fazer upgrade de carro, tem que ter uma van ou ter uma minivan. Então, assim, você vai conseguindo crescer gradativamente, entendeu? Interessante. Então, resumindo, você meio que começou na necessidade, Sim, né? sim. Você não queria estar naquela... Tava na construção, trabalhando o dia inteiro, 12 horas, 14 horas por dia, e não estava satisfeito com a quantidade que eu recebia. Não era uma quantia ruim, mas eu sentia que eu poderia ter o meu próprio negócio, era um objetivo meu, e que eu poderia trabalhar menos e ganhar mais. Interessante. Aí, você de certa forma, você fez uma análise do mercado, Sim, né? sim. Porque aí você decidiu ir para a parte de automóvel, percebeu ali a sazonalidade, não gostou, né? Esse mercado aqui não é para mim. É um mercado muito bom, tem muita gente, muitos... Eu também tenho, além de ter minha empresa de limpeza de carpete estofado, eu também tenho um curso que eu ensino as pessoas a trabalharem com limpeza de carpete estofado, né? E alguns mentorados meus, alunos, eles seguem para o caminho do limpeza de automóvel. Então, porque assim, o produto é o mesmo do estofado. A técnica de limpeza é bem parecida com o sofá. Então, é quase a mesma coisa, só precisa de algum produto ou outro para a limpeza de um painel, de uma porta, de um vidro. São coisas simples. Então, a maioria deles vão para este caminho. É uma lucratividade boa, algumas pessoas se identificam. É porque realmente eu não me identifiquei com esse tipo de trabalho, porque você fica do lado exposto, do lado de fora da casa, no frio, no calor. Então, o serviço da limpeza de estofados é muito melhor porque você está ali dentro da casa do cliente, entende? Sim. A não ser que a pessoa tenha, por exemplo... Uma garagem. Uma garagem. Só que isso era a minoria, João. A maioria das pessoas moram em apartamentos, então você tem que ter aquela logística de ou ter um gerador pequeno, ou puxar as coisas. Aí é porque você ia na casa. Sim, sempre assim. Ia na casa do cliente e fazia a limpeza. Entendi. Era assim que funcionava, sempre o serviço de limpeza de carro. Não, eu penso do ponto de vista da pessoa ter o shopping. Mas aí é o cliente, tem que trazer o carro. Aí é mais difícil, João, porque hoje a demanda de gente que trabalha com esse serviço de ir na casa do cliente fazer o serviço é muito grande. A maioria das pessoas querem comodidade. Sim. Muito cliente americano meu, o que é que eles faziam? Samuel, eu vou trabalhar, você tem como fazer lá no meu office? Eu fazia no office dele. Você tá entendendo? Então, assim, a demanda é muito grande. Se você souber trabalhar, ser um profissional, você consegue sim. Quando eu saí foi a maior dificuldade, porque eu falava que eu não ia mais fazer, só que eu fiz parceria com uma pessoa que trabalhava também tão bem quanto eu, e todos os serviços eu ficava repassando para ele. É interessante isso. Entender o que o cliente está buscando né, é muito importante, porque eu vou ser sincero para você, eu não sou desses que lava carro sempre. Sim. Né? Concordo plenamente com a questão da sazonalidade. Ainda assim, eu acho que eu lavo mais do que eu peço para limpar o carpete lá de casa. eu acho que carpete é uma vez no ano, né, normalmente. E carro, talvez umas 2, porque eu não sou tão vaidoso com carro. Né? Minha esposa já é um pouco mais vaidosa. Eu ia falar isso. Geralmente a mulher que é mais vaidosa com questão de limpeza de carro, com limpeza de carpete, de estofado. E a gente, às vezes, que tem empresa de limpeza, é interessante atacar na dor. Qual a dor? Sim. A mancha. Sim. Quando você mostra um resultado de um serviço que você fez, remover a mancha de um estofado, ou antes ou depois, aquilo desperta a vontade do cliente de poder fazer, tenho que remover essa mancha desse estofado aqui, tenho que limpar esse banco do carro. Então isso já desperta o interesse do cliente, entende? Interessante. Só que existe várias maneiras de você poder despertar o interesse do cliente. Não só pela dor, como essa questão da mancha. Você pode despertar o interesse do cliente com algo que é mais importante do que a mancha, que a mancha é uma estética, é algo estético ali. Mas a maioria das pessoas não sabem, mas um carpete, você limpando uma vez por ano, se você pisa de sapato nele, você está aqui na rua e vai para sua casa e entra com um sapato, você está carregando ali bactérias, fungos, e isso causa problema respiratório, problema alérgico. Se a pessoa tiver rinite, nossa, é bem complicado. Aí você já vai no medo, né? Já tá com medo. Né? Medo. Saúde, né? Sim, normalmente é medo e ambição, sim, né? Que as pessoas mais sentem. Então você tem que entender qual a necessidade do cliente. Se é a mancha, se é algum problema de saúde que você consegue solucionar fazendo uma limpeza com um produto profissional. Porque tem muito produto, às vezes, que não é profissional. E entra naquele quesito de preço, né? Tem, às vezes, as pessoas falam, Samuel, por que você está cobrando X e a empresa cobra Y? Porque, às vezes, aquela empresa usa um produto mais barato. O meu produto mata bactéria, mata fungo, mata ácaro. Então, a gente consegue entregar uma solução realmente para o cliente. Sim. A gente não se preocupa só de ir lá fazer a limpeza e tirar a mancha, entende? Sim.
Sim, interessante. Principalmente se a sua proposta de valor é vender saúde, né? Interessante. E voltando a essa questão do cliente, para mim, praticidade é tudo em relação a carro. A mancha, tipo assim, o meu ponto de vista é que a mancha eu já espero que ela seja limpa. Se eu estou mandando para limpar, Mas né? aí entra a questão também do pré-agendamento, né? Porque nem sempre todas as manchas são possíveis de serem removidas. Sim, sim. Vamos supor, um suco de laranja, que é uma bebida cítrica. Essa bebida cítrica, quando ela entra em contato com alguns tipos de tecido, ela não é possível remover se passar de 12 horas. Uhum. Interessante. Então, existem algumas manchas que não saem 100%, entende? Consegue melhorar, mas às vezes não sai 100%. Interessante. Samuel, como que aconteceu esse processo de você crescer? Porque você começou lá, né? Sim. Saiu do carro, foi para a questão do carpete. Aí você mostrou uma evolução até questão de equipamento, de maquinário, sim. né? E tudo. Como que foi esse processo? O que aconteceu que mais fez você evoluir no seu business? Eu atribuo muito a esse crescimento, né? Lógico que é perseverança, a gente tem que ter perseverança. Tem que buscar sempre entregar o nosso melhor na casa do cliente. Às vezes as pessoas buscam só fazer um serviço pelo dinheiro. E eu sempre busco fazer o over-delivery. Sempre entregar mais do que foi solicitado na casa do cliente. Então, isso gera um nível de recorrência muito alto. Gera um nível de recomendação também muito alto. E nesse caminho de serviços que a gente presta, a recomendação é muito importante. Porque quando um cliente vem de recomendação, ele já não questiona preço. Porque ele sabe que o amigo dele ou a pessoa que indicou teve uma experiência positiva, ele pode confiar. Então, não é aquele cliente que está vindo buscar. Então, eu sempre foquei nisso, de fazer um bom serviço e investir em tráfego pago. Porque sem tráfego pago, se você buscar crescer só de maneira orgânica, é muito complicado. Explica pra gente o que é isso. Tem muita gente que às vezes nem sabe. O que é o tráfego pago? Né? O tráfego pago é você pagar para o Facebook, ou Instagram, ou Google. Eu utilizo só as plataformas de Facebook e Instagram para divulgar o seu serviço. Muitas pessoas não sabem, mas o nosso aparelho telefônico ele tem um microfone que ele consegue registrar tudo que a gente está conversando. E às vezes você está conversando, preciso comprar um relógio, preciso fazer a limpeza do carpete. Do nada aparece um anúncio para você. E é isso que a gente faz. A gente consegue utilizar uma plataforma que ela cria o anúncio e ela mostra para pessoas que têm interesse no serviço que a gente oferece e para pessoas que têm, vamos falar assim, que ela não está interessada, mas que ela tem um potencial de querer o serviço. Entende? Gente, isso é um serviço, né, de agências de marketing, normalmente, que é bastante técnico, né? Sim, sim. Bastante técnico. E é interessante, João, desculpa até te interromper, porque é interessante que a pessoa, ou ela contrate uma empresa que realmente saiba fazer esse tipo de serviço, ou ela aprenda realmente, porque se você não sabe, você gasta muito dinheiro. Eu vejo muita empresa de limpeza de carpete. Né? Boosting. Isso, só clica lá no botãozinho e acha que já vai dar resultado, não é assim. Gente, esse botão aí de Boost Post, né? Eu vou falar em inglês que nem sei como que é em português, que eu não uso o telefone, né? Para aprender inglês eu me forcei a colocar tudo em inglês. É o famoso impulsionar. Impulsionar, isso. Esse botãozinho de impulsionar, se ele não for usado da maneira correta, tem, né, as situações que você quer realmente impulsionar, mas se você não utilizar ele da maneira correta, é jogar dinheiro fora. Lembrando que esse botãozinho de impulsionar, há uns 2 meses atrás, se você tivesse o iPhone, você conseguiria fazer, independente de ser correto ou incorreto, da maneira correta ou incorreta, você faria tranquilo. Só que hoje, quem tem o aparelho do iPhone e faz o botão do impulsionar, o iPhone está cobrando cerca de 30% de imposto em cima de cada anúncio que você faz. Então, você está perdendo mais dinheiro ainda. Sim, eu soube disso, recente, inclusive. Tem uns 2 meses. Tipo assim, gente, é técnico, é uma coisa técnica. Às vezes você acha que, não, isso aqui eu vou ali. Você quer aprender? Aprende, né? Aprende, mas é igual o Samuel falou. Tem que ter dedicação. Tem que ter dedicação. Eu fiz alguns cursos. Às vezes as pessoas elas pensam que você investir em conhecimento é um gasto. Eu não vejo como você comprar um curso como um gasto. Eu vejo como um investimento, né? Lógico que tem cursos e cursos. Eu comprei um curso de tráfego pago, foi o que eu consegui aprender a fazer esses anúncios. Não foi barato, foi um investimento alto.
E, às vezes, uma alternativa é você contratar uma empresa de marketing. Fica mais barato do que você comprar o curso, ter que investir o seu tempo, ter que fazer o tráfego pago. Lá no curso que eu faço de limpeza de carpete estofado, que eu ensino as pessoas a trabalharem com isso, eu tenho um módulo de tráfego pago, que eu ensino a pessoa a criar um anúncio do zero. Só que tem muitas pessoas que, às vezes, têm essa dificuldade. Então, às vezes, opta por contratar uma empresa de marketing, entendeu? Sim. E isso, gente, é um gasto que É um investimento, um investimento, né, que a empresa vai Sim. fazer. Vamos colocar aí algo em torno de 2, 3, 4 mil dólares aí por mês, né? Porém, vai dar um retorno bem considerável, João, né? dependendo do serviço, lógico, né? Do nível da empresa, vamos colocar um small business tipo o meu, de limpeza de carpetes estofados. Eu coloco $10 por dia, João. Sim. 10 Mas no dólares... caso você faz. Sim, eu mesmo faço, sim. Sim. Então eu coloco $10 por dia. Hoje mesmo eu acabei de fechar um serviço de $450, tendo investido $10. Eu já pagaria o mês inteiro Sim. com um único serviço, entende? Sim. Então, assim, independente se você faz ou se você contrata uma empresa, é muito rentável. Sim. Muito rentável. Essa questão do marketing hoje em dia... É o que eu falo. Se a pessoa não tiver no digital, ela não vai conseguir crescer. Não tem como crescer se você não tiver no digital. Eu vejo muita empresa, como eu estava falando aqui, essa questão do tráfego pago, que as empresas, elas fazem um anúncio de qualquer maneira, não aprende nem contrata nenhuma empresa que saiba fazer. E aí eu recebo anúncio de gente que está lá no Texas, de gente que está em Nova York, querendo oferecer limpeza de carpete. Tipo assim, você tá gastando dinheiro. É uma lógica, gente, que é muito... parece que ela não é muito bem entendida, que, por exemplo, às vezes a pessoa... eu não estou vendo o meu anúncio. Contratou uma agência e ela não está vendo o próprio anúncio. Aí você pergunta para a pessoa, você é o público que você quer alcançar? Porque, por exemplo, se você está fora do público, se você não é o público... A ideia é que não apareça mesmo, sim, né? Sim. A ideia é que não apareça, porque quanto menos pessoas você mostrar aquele anúncio, né, de preferência pessoas que estão interessadas no seu produto, no seu serviço, aí entra a questão de fazer o tracking, né, no website, de você ter lá uma tag instalada, tudo bonitinho, né? Por isso que é técnico, por isso que eu estou falando que é uma questão técnica. A partir daí você consegue monitorar e realmente mandar aquele anúncio só para as pessoas que estão interessadas. Chamado de público quente ou público frio? Sim. No caso, esse público... ele pode ser frio. Quente. Ele pode ser frio, mas ele está interessado no seu produto. Sim. A partir do momento que ele... a partir do momento que ele entrou no seu site, que ele já teve uma experiência com você, ele já começa a ser morno, né? Sim. Até o ponto de se tornar um público quente para você ir lá e realmente oferecer uma promoção, alguma coisa assim. Um negócio que muitas vezes o dono de empresa, e isso, gente, eu estou falando para você aprender, né? E para melhorar. Sem dúvida. Muitas vezes o dono da empresa ele quer já colocar promoção e para todo mundo. E outra coisa também, João, que vale a pena ressaltar, é que você que tem empresa, que quer ou contratar uma empresa de marketing, ou você mesmo quer fazer por conta própria, você tem que entender que não é o anúncio que vai já te dar o resultado de imediato, da noite para o dia. Tem um tempo que você precisa esperar para que o anúncio comece a performar, e de nada adianta você criar um anúncio e não ter uma página receptiva. Sim. É uma coerência, né? Sim, uma coisa ligada na outra. Se você faz um anúncio lá falando... vou pegar o exemplo de carpete, né? Vou bater na dor do cliente em relação à saúde, por exemplo, né? Você sabia... Só um exemplo, né? Inventar uma cópia aqui bem... Você sabia que, sei lá... Doenças respiratórias podem vir... do seu carpete, né? Ou tantas pessoas, se puder achar um dado, né? Tantos por cento das pessoas que têm, sei lá, câncer de pulmão é por causa do carpete. Só um exemplo, né? Bem feioso, mas só para entender. Beleza, se você faz o anúncio ali e a pessoa clica nesse anúncio e ela vai para uma página que está falando de doenças respiratórias e está falando de eliminar esse problema, você está sendo coerente. Sim. Né? Você está sendo coerente. Aí depois você vai e faz um remarketing, né? Faz alguma coisa
Talvez a pessoas. pessoa não vai comprar naquela primeira ocasião. Sim, por isso que é importante fazer o remarketing. Tem Sim. até uma aula dessa no meu curso lá, já explicando para as pessoas fazerem o remarketing, porque é muito importante você fazer o remarketing. Sim, às vezes a pessoa não compra de primeira, Sim, mas ela ficou ali, ficou na cabeça dela aquela questão, não, eu tenho que resolver esse problema, o carpete lá em casa está sujo, eu estou correndo um risco. sim, sim. Aí ela começa, talvez ela conversa com alguém sobre aquilo, o telefone vai lá e escuta. E outra coisa também, João, é você estruturar a sua página, né? De nada adianta você criar uma fanpage, que é a página do Facebook, ou você criar um Instagram. Vamos supor, você não seguiu o caminho do site, né? Você criar um Facebook ou um Instagram e fazer o tráfego pago, de nada adianta você criar hoje e já querer fazer o tráfego pago. Porque a pessoa vai clicar no anúncio, o anúncio tá bonito, tá bem organizado. A pessoa olhou o anúncio, gostou, se identificou. Quando ela clicar no anúncio e for direcionada ou para sua página do Facebook ou do Instagram e chega lá, vê que não tem like, não tem seguidor, não tem prova social de pessoas que tiveram um serviço da sua empresa ou do que você está querendo oferecer, ela não vai continuar, não vai se sentir segura de fechar o serviço com você, Sim. entende? Ou às vezes mandar para o site e você não ter uma tag instalada no site. Sim, sim. Né? Gente, a tag no site é crucial, não tem como não ter. Você está perdendo dinheiro. Então, é interessante que essa caminhada, né? Essa caminhada do cliente até chegar o momento dele decidir comprar, seja coerente. Sim. Né? E isso pode... Eu citei um exemplo de um anúncio, mas isso pode começar vendo uma VEM, a pessoa vê uma VEM, passou a VEM, legal, limpeza de carpete, eu preciso, lá em casa está precisando. Sim. Aí ela vai talvez entrar no site. Procura. Aí quando ela entra no site, o que você está falando ali? Né? Qual que vai ser a experiência da pessoa a partir daquele momento? Para que ela se sinta segura de saber que ela pode contratar aquela empresa, que aquela empresa vai resolver o problema que ela está precisando, né? Sim, interessante isso. Aí eu atribuo muito esse crescimento meu profissional a utilizar o tráfego pago. Sempre utilizei o tráfego pago desde os 4, 5 meses da minha empresa. Eu já comecei entrando no Facebook, no Instagram. Perdi muito dinheiro no início, porque eu não sabia, que eu falo, né? Uhum. Às vezes a gente quer fazer por conta própria e às vezes aparecia aquele lead. Quem não sabe o que é o lead é aquele cliente, aquela pessoa em potencial querendo serviço de você. Parecia um lead de outro estado. Tô querendo marcar a limpeza do carpete com você, eu todo feliz, agendava. Me passa o endereço. Quando passava o endereço, era de outro estado. Eu falei, desculpa, não atendo aí, lá da Flórida. Então, assim, é importante que você faça da maneira correta para você não gastar dinheiro. Sim. E é interessante, gente, às vezes, meu negócio pode dar certo não fazendo tráfego pago? Pode. Claro, claro. Porém, vai exigir um esforço muito maior de network, né? De você conseguir indicações de clientes, né? Então, às vezes uma pessoa que já tem business há muito tempo e já tem uma clientela... São casos e casos. Já tem uma clientela muito grande, talvez não é tão necessário, né? Mas alguém que está começando, principalmente, ou alguém que quer crescer mais rápido, né? É um caminho viável. Por exemplo, eu tenho muitas mentoradas que têm schedule de casa. Quando você tem um schedule de casa, a probabilidade de você conseguir alavancar o seu negócio é muito mais rápido. Por quê? Você já tem aqueles clientes na sua relação. Sim. E aqueles clientes eles já acreditam no seu serviço. Então, é totalmente diferente de você começar um business do zero. Então, qual a proporção dessa pessoa conseguir começar sem um tráfego pago? Ela consegue. Ela consegue ter resultado. Tem uns mentorados que com 2 meses já conseguem recuperar o valor que investiu no treinamento, de máquina, de tudo. Porque ele já tem uma rede de clientes. Então, ele só oferece o serviço a mais. Fica muito mais fácil. Mas para você começar um negócio do zero, tem que utilizar o tráfego pago. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu acho interessante. Tem um cara, um guru aí, que eu acho ele assim, fantástico. O nome dele é Daniel Presley, né? Ele é um inglês. E ele fala sobre você ter... Eu esqueci a palavra de novo. No último podcast eu esqueci também, mas era a mesma coisa. Um ecossistema de produtos. Certo. Né? Então, assim, às vezes você tem um serviço que vai ser o chamariz, digamos assim. Sim. No caso de uma house cleaner, né? Sim. Ela já faz ali a limpeza da casa. E aí chegando lá, já tem o cliente. O que ela pode fazer? Ela pode agregar, né? Ao invés de crescer
de forma, vamos dizer assim, horizontal, de só conseguir mais clientes, mais clientes, talvez aqueles mesmos clientes ela consiga oferecer mais serviços. Ela consegue aumentar os ganhos, né? Vamos supor, um cliente que ela vai ali fazer uma casa de $200, se ela consegue, porque eu ensino além de limpeza de carpete, aí você conta carpete, não só o carpete do piso, mas também tapete. Aí entra estofados, que entra sofá, poltrona, cadeiras e também entra colchão. Então, se você vai fazer uma casa que custa $250 e você consegue ofertar um serviço a mais, vamos supor que você faça um estofado e um tapete. Um estofado de 3 lugares, $150, e um tapete de pequeno, $60, $70. Você conseguiu lucrar mais do que o serviço da casa, você duplicou o seu lucro em um único serviço. Sim, e é muito fácil, digamos assim, para essas pessoas que já estão na já casa confia nele já. e já estão lá semanalmente ou quinzenalmente, Sim. já oferecer uma recorrência nisso. Sim. Né? Sim. Você falou de recorrência. A recorrência de house clean é bem maior do que a de Justamente. limpeza de estofado, não se compara. Mas é aquilo, você já tem aquele cliente ali, já confia em você, você consegue aumentar o seu lucro perfeitamente. Gente, recorrência é talvez uma palavra um pouco estranha, mas é você ter o cliente voltando sempre para comprar. Né? Então, no caso de house cleaning, se você está lá limpando a casa semanalmente, é um serviço recorrente que você oferece. Né? Então, é importante. Né? Essa recorrência ela elimina o seu custo de aquisição com o cliente, o custo de aquisição do cliente, porque você adquire o cliente uma vez só e a partir dali você só vai mantendo ele. Né? Então, assim, é muito importante, é muito interessante a pessoa pensar uma forma de colocar recorrência. House cleaning é bem comum, né? Mas às vezes a pessoa pode tentar colocar em outros tipos de serviço. Estofado e carpete eu também tenho esse nível de recorrência porque sempre eu faço cadastro do meu cliente, né? É o que eu falo lá no meu curso. Você tem que fazer o cadastro do seu cliente para que você possa estar lembrando. Às vezes o cliente não lembra. Depois de 6 meses, tudo bem. A gente fez um serviço 6 meses atrás. Se você estiver precisando, estou à disposição. Eu gosto muito de mandar uma mensagem para o cliente, não só oferecendo serviço, mas também para dar desejando um feliz aniversário. Sim. E às vezes naquele momento, opa, Samuel desejou um feliz aniversário. Deixa eu ver aqui se ele não está precisando de serviço. Se ele não está querendo fazer um serviço aqui que eu estou precisando. Então, assim, você desperta o interesse do cliente e ele se sente agradecido por aquela atenção, né? Sim. Empresas de HVAC, algumas fazem, por exemplo, um plano anual. Olha que interessante. Você já recebe do cliente pelo ano inteiro e você nem foi na casa do cliente ainda. Aí você vai lá, faz a manutenção e depois de 6 meses você volta de novo e faz a manutenção. Isso é bacana. Algo a se pensar, nesse né? formato, para um carpete, para uma limpeza de estofados e carpete, eu creio que funcionaria também. Sim, poderia funcionar. Igual eu vi esses dias uma empresa um salão oferecendo um plano que você pagaria por mês e poderia cortar o cabelo quantas vezes você quisesse. Sim. Seria algo parecido, né? A pessoa poderia fazer um plano de 3 limpezas no ano com um valor mais acessível. Interessante. Então, gente, se você tem possibilidade de colocar recorrência no seu serviço, né? Talvez você vai lá, faz uma instalação, beleza. Aquilo gera manutenção, né? Sim. Se gerar manutenção, já oferece, já tenta vender a manutenção ali para o cliente, que você já vai ter uma recorrência ali. Você estando na casa do cliente sempre, a tendência é que ele também te indique para outra pessoa. Indica, João. Quando você faz um bom serviço, o cliente ele te indica com o maior prazer. Eu recebo muito nível de recomendação de clientes, tanto cliente high ticket como todos os clientes. Eles fazem o serviço que você fez ali, por mais que sejam algumas cadeiras, e ele viu que você resolveu a dor dele, ele te recomenda sem problema nenhum. Sim. Samuel, você falou que você também oferece cursos. Sim. Né? Você começou fazendo, hoje você continua fazendo e você oferece cursos. Por que você não parou de fazer e ficou só fazendo curso? E como que teve essa transição? Essa é uma pergunta, João, que eu recebo com bastante frequência, né? As pessoas perguntam assim, Samuel, por que você não para de trabalhar e só fica vendendo curso? Seria possível só ficar na venda do curso, mas eu acredito que para mim poder estar continuando sendo um profissional de excelência, eu preciso estar na área. Eu preciso estar ali
aprendendo, testando produtos novos. Inclusive, eu falo sempre pro pessoal do meu curso. Meu curso não é algo que você comprou agora e vai ser aquelas mesmas aulas durante um ano. Eu sempre atualizo. Por exemplo, no mês passado eu atualizei uma aula de limpeza de colchão com um produto novo que eu fiz um teste durante 3 meses. O produto deu um resultado muito bom. Então, já utilizei esse produto e passei para todos os meus alunos. Então, se a pessoa comprou o curso há 4 meses atrás, ela vai continuar tendo acesso durante um ano, assistindo todas as aulas que eu faço, o upgrade das aulas, atualizo, sempre buscando coisas novas. Então, não vejo eu fora dessa área de trabalho de atendimento. Busco crescer, busco ter funcionários, mas em nenhum momento eu penso em largar. Eu penso em continuar um pouco menos de horas, mas eu quero estar ali presente. Esse contato com o cliente eu gosto, entende? Esse network, conversando, conhecendo gente nova, eu gosto. É interessante, porque eu imaginei que a resposta seria essa, porque eu tenho o mesmo pensamento em relação à aula. Eu já dei aula no Brasil, Bacana. né, no Senai, e quando eu dei aula, digamos assim, eu saí do mercado. Sim. Digamos assim, né? É lógico que eu estou ali full time trabalhando como professor. Sim. Mas você deixa de estar trabalhando para uma empresa. Aí acaba que você perde um pouco daquela prática do dia a dia de empresa. Sem dúvidas. Então, assim, hoje eu tenho planos de dar aula de novo, porque eu amo, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Mas eu não quero também sair do mercado, ficar só por conta de aula, por uma questão de ter prática. Porque aí eu acredito que com você também é assim, né? Sim, sem dúvida. Eu não quero... Aliás, o que eu quero é que a minha prática contribua com a minha aula, com a minha didática, e a minha didática contribua com a minha prática também. Acredito que com você é a mesma coisa. Sem dúvidas. Eu falo sempre isso, que eu busco sempre estar aprimorando no conhecimento, nas técnicas e passando isso para as pessoas que confiaram no meu treinamento, né? E é uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro, porque esse mercado de venda de curso é um mercado que tem um preconceito muito grande. E confesso que antes de eu vender curso, eu também não gostava de quem vende curso, não. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas, elas vendem um sonho, vendem uma facilidade. E quem me acompanha lá no meu perfil sabe que eu não faço dessa maneira, entende? Eu sempre falo para todo mundo, é difícil, não é fácil você empreender, não é fácil você ter o seu próprio negócio. Porém, também trabalhar para os outros não é fácil. Sim. Então, escolhe o seu difícil. Você tá entendendo? Então, eu falo sempre, se você se dedicar, se empenhar, tiver paciência, porque quando você começa um negócio, você não pode querer ter o resultado de uma pessoa que já está 2 anos no mercado, Sim. de uma pessoa que já está 1 ano. Então, você tem que entender que você vai trilhar um caminho que, se você persistir e insistir, você consegue. Interessante. E deixa eu te fazer uma pergunta. O seu curso é para quem? O meu curso é um curso profissionalizante que tanto homem como mulher consegue fazer. Porque eu ensino tanto uma máquina semi-profissional que ela tem o peso de um vacuum, como uma máquina profissional que aí ela é um pouco mais pesada, mas tem alguns artifícios que eu consigo minimizar o peso dela. Como, por exemplo, tenho muito mentoradas mulheres, que elas têm a máquina profissional, ela é um pouco mais pesada, mas a gente consegue utilizar do artifício de ter uma mangueira grande. Então, consegue deixar a máquina parada e só faz a movimentação das mangueiras. Então, assim, é bem tranquilo. Então... tanto para homem como mulher. E a ideia é para pessoas nos Estados Unidos? Sim, o meu curso só é válido para os Estados Unidos porque dentro do curso eu disponibilizo de links de máquinas e dos produtos que eu utilizo no meu dia a dia. Então a pessoa entrou no treinamento, ela consegue comprar nos links e esses links só entregam dentro dos Estados Unidos. Interessante. Entende? Eu não consigo... A técnica é a mesma técnica em qualquer lugar do mundo. Aplicação de produto, escovação, extração, mas o produto muda de um lugar para outro, a máquina muda de um lugar para outro. E eu imagino que uma máquina daqui, sei lá, de $1.000 daqui, no Brasil, R$20 mil, talvez. Sim, né? e tipo assim, a máquina lá, ela não tem esses modelos de máquina aqui. Lá são outros tipos de modelos de máquina, entende? Ok. Não. Até porque a demanda lá é bem diferente, sim, né? Sim. Lá não tem carpete, ela é tapete. As máquinas são bem mais inferiores assim. Muito inferior. Interessante. Então, e como que veio essa ideia de você vender os cursos também e não ficar só executando? João, muitas pessoas, principalmente house clean, falaram comigo assim, Samuel, eu tô querendo aprender também a fazer isso, você sabe como é que faz, você consegue me ensinar e tal? E eu falava, eu posso fazer um treinamento presencial. E aí teve 2 pessoas que eu fiz treinamento presencial, um deles um americano, ele casado com uma brasileira,
E eles têm um schedule de casa muito bom, muito serviço comercial. E é interessante como começou essa proposta. Uhum. Ele entrou em contato comigo para fazer o orçamento de todos os offices, todos os apartamentos que ele libera lá. Ele fazia a limpeza e precisava de alguém que limpasse o carpete. Aí eu dei o preço para ele e falou assim, nossa, meu, tá caro. Faz um pouco mais barato, só que ele diminuiu quase 50% o valor. Aí eu falei, não dá, fica muito complicado para mim. Aí ele falou assim, se você me ensinasse, você cobraria quanto? E às vezes as pessoas têm medo de ensinar o outro com medo de perder o posto de trabalho. Uhum. Só que você tem que entender uma coisa. Quando a pessoa ela tem vontade de aprender, ela vai aprender independente se você ensinar ou não. Não adianta você ter medo. Então eu sempre coloquei na minha cabeça. Se for para ser meu concorrente, que seja meu concorrente que aprenda comigo. Entende? Para utilizar as técnicas que eu utilizo para poder dar o melhor para o cliente. Porque eu sempre busco entregar o melhor para o cliente. Então eu falei com ele, eu te ensino sim. Vamos um dia na sua casa, a gente faz lá. Acertei com ele o valor. Fiz um treinamento presencial. Ele está até hoje na área. Gostou. Então, depois uma outra pessoa me pediu, ensinei também. Então, eu vi a oportunidade de poder estar fazendo isso. E já que isso no Brasil existe já há mais de 10 anos. Tem um cara que ensina no Brasil limpeza de estofados há mais de 10 anos. É o pioneiro nesse mercado. Uhum. Então, eu me espelhei nele, que é um cara muito conceituado, um cara muito inteligente. Então, decidi também focar nessa área. Interessante. Então, você pegou aí essa demanda e começou a Sim. a Aí eu atender, ensino pessoas de basicamente. todos os Estados Unidos. Tenho mentorado de tudo quanto é lugar. Texas, Flórida, aqui em Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island. Todo lugar tem gente. Aí você já integrou, interessante isso, você já integrou a questão do tráfego pago, Sim. né? Então, Lá no curso a gente tem uma aula de introdução, né? Mostrando como funciona o serviço, mostrando como aplica o produto, como faz escovação, limpeza de estofado, colchão. Aí depois tem uma aula de atendimento, como você se portar na casa do cliente, o que você tem que falar para ele, qual texto eu utilizo para poder estar agendando com o cliente, porque às vezes, hoje mesmo aconteceu algo interessante. Foi atender o cliente de manhã e o cliente, ele falou assim, Samuel, eu preciso que você mova a cama para poder limpar o carpete. Aí eu falei, ó, eu não movo a cama. E foi te informado isso no pré-agendamento. uhum. Ah, eu não vi. Eu falei, por favor, checa a sua mensagem agora aí. Aí ela abriu o celular, ô Samuel, realmente você me avisou, me desculpa, eu não vi. Você se importa se meu marido mover? Eu falei, não me importa. Eu só não movo, porque além de eu trabalhar sozinho, tem a questão de que você pode danificar algo na casa do cliente. Então, isso pode ser um problema. Então, ela foi tranquila. Então, tem o curso é uma capacitação profissional. Você aprende ali tudo que você precisa para poder começar o seu próprio negócio. Você dá essa noção de liability também para a pessoa. Sim, tudo. Porque você move uma cama, só Deus sabe o que vai acontecer, né? Se ela vai simplesmente mover Sim. ou se ela vai desmontar. Então, E quanto que aquela cama custa, né? sim, Porque aqui, às vezes, a gente não tem noção, mas às vezes a gente está na casa de uma pessoa e tem ali um móvel de $100.000 e a gente não tem noção que aquilo Sim. tem aquele valor. Ou às vezes tem um valor sentimental. sim, eu tive um cliente high ticket que ele veio entrar em contato comigo. Ele falou assim, Samuel, esse tapete meu é um tapete persa. Ela é uma indiana, ela tinha um tapete persa e a casa dela era só tapete persa. Ela falou, Samuel, esse aqui custou $12.000. Esse tapete aqui, um rapaz ia limpar e ele jogou vinagre pra tirar o odor. Eu nem sei se... Eu queria que você resolvesse pra mim. Eu falei assim, ó, me desculpa, mas esse tipo de serviço eu não vou fazer. Porque eu sei que não vai ficar bom. Eu não quero ganhar esse dinheiro de você, entende? Aí eu indiquei ela levar numa laundry específica de limpeza de tapete. Só esse tapete dela, a limpeza lá nessa laundry custou $650. Você tá entendendo? E é melhor. É melhor, melhor. às vezes, você abrir mão daquilo ali do que adquirir um problema, Sim, né? sempre eu busco... eu busco pegar um serviço que eu consiga resolver o problema do cliente. Se eu ver que eu não vou conseguir resolver, se ele está buscando só aquilo mesmo, eu prefiro não pegar. Porque você frustra a expectativa do cliente e o cliente insatisfeito, ele fala muito mais do que o cliente satisfeito. Com certeza, com certeza. Me fala uma coisa. Você está falando aí do tapete persa, dessa ocasião. Qual que foi o maior perrengue que você já passou? O maior aperto, assim? Que... Cara, o maior aperto foi com o segundo serviço que eu fiz de limpeza de estofado. Eu comprei um curso, e nesse curso utilizava um produto que não é profissional, né? E a pessoa de lá do curso me instruiu a aplicar esse produto no estofado. Falou, pode aplicar, não tem problema não. Eu apliquei e acabou manchando o produto. Manchou o sofá, o produto manchou, né? E aí eu tive um prejuízo grande já no primeiro serviço. Acho que foi o segundo serviço. Foi um dos primeiros serviços. Naquele momento,
frustração. Você precisou pagar o Precisei sofá? pagar. E assim, eu fiquei frustrado porque eu fiquei pensando, será que isso é pra mim mesmo? Será que não é melhor voltar para trabalhar para os outros e ficar lá e ter mais essa, como fala, né? A comodidade, a segurança, né? Que não é uma segurança, né? Mas a gente se sente mais seguro. Então eu pensei em desistir. Só que graças a Deus, a minha esposa que sempre me deu suporte, a gente consegui trilhar esse caminho aí e até hoje eu tô. E graças a Deus não tive mais nenhum incidente como esse daí. Aí eu busquei me aperfeiçoar mais ainda, né? Busquei fazer realmente um treinamento profissional e tem algumas empresas que elas são fabricantes das máquinas grandes profissionais. E aí eu fiz um curso presencial, descobri diversos produtos que eu poderia utilizar que antes eu não utilizava. E aí realmente eu me tornei um profissional. Que é o que eu falo hoje, nos Estados Unidos, a única pessoa que ensina a trabalhar com máquina profissional e produto profissional sou eu. Tem outros cursos também, tem aqui em Massachusetts um rapaz muito bom que ensina a trabalhar com limpeza de carpete estofado com curso presencial, que inclusive é meu amigo, porque eu acho o seguinte, a gente não precisa ter inimigo em profissão, Sim. entende? Então, eu falei com ele até pouco tempo atrás, a gente estava conversando, então, ele também ensina, então é importante que você, no momento que for entrar em um mercado, independente se for limpeza de carpete, do que for, é procurar um profissional capacitado que tenha resultado realmente na área, entende? E você falou uma coisa interessante aí, que eu acredito que pode servir de insight para o pessoal que está ouvindo, que é em relação a você procurar o manufacturer, né, da máquina Sim. para aprender a respeito. Sempre eles têm alguém que ensina. Porque isso se aplica a você na limpeza de carpete, estofados, mas isso pode aplicar também na construção, pode Sim. aplicar também na limpeza. Sim. Né? Talvez você trabalhe aí, sei lá, com a máquina, vou chutar, uma Caterpillar aí, né? Uma Caterpillar Sim. lá na escavação. Talvez a própria Caterpillar tenha curso de como operar aquela máquina, né? Sem então, dúvidas. isso... E não tem ninguém melhor para saber como usar aquela máquina do que eles. Sim, sem né? dúvida. Então, eu estou falando a Caterpillar, mas pode ser assim, pode ser qualquer área. Né? Pode ser qualquer área, você consegue. Até o tráfego pago. O Google tem lá, tem cursos dentro do Google para você aprender a fazer. Então, assim, é interessante a gente ter essa visão de buscar conhecimento e, quem sabe, buscar aí da fonte primária, né? Da primeira pessoa ali que fabricou o equipamento. Sim, então, vai saber... Eu acredito que eles não falariam quem fabricou aquele produto que você utilizou. Provavelmente eles falariam para você, não utilize. Não utilize, né? O que acontece? Quando você utiliza um produto profissional, você perde o receio de manchar, porque ele não mancha. Ele pode ser aplicado em qualquer tipo de tecido. Então, isso te passa um pouco mais de segurança, entende? Sim. É diferente. Interessante. Aí, como você descobre qual que é profissional, qual que não é? Só testando. Por isso que eu falo que quem compra a mentoria e o treinamento, ela já consegue começar mil anos-luz na frente. Sim. Porque ela já vai começar evitando todos os erros que eu tive, entende? Interessante. Samuel, a gente está caminhando para o final. Sim. Eu tenho algumas perguntas que eu costumo fazer como dinâmica, né? Uma pergunta que eu achei muito interessante, que foi feita por um convidado, é o seguinte: se você tivesse, assim, 100% de certeza de que daria certo, né, fazer alguma coisa, o que você faria? Você tem a garantia, não, isso aqui vai dar 100% certo. O que você faria? João, vai parecer um pouco clichê, mas eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu gosto muito de compartilhar o meu conhecimento do treinamento. Eu gosto de ver... É muito gratificante você receber uma mensagem de uma pessoa falando: Samuel, eu estou conseguindo sair do meu trabalho, estou conseguindo viver somente de limpeza de carpete estofado. Samuel, eu não imaginava que eu consegui ganhar isso em um dia, que eu trabalhava às vezes uma semana inteira. Então, assim, é muito gratificante isso. Então, eu não vejo outra alternativa a não ser fazer isso realmente que eu faço hoje. Eu sou uma pessoa feliz na minha profissão, eu gosto de estar ali trabalhando, atendendo cliente. Lógico que, como todo mundo, tem dias que a gente não acorda bem, às vezes está com vontade só de ficar em casa. Mas na maioria dos dias eu sou uma pessoa bem satisfeita com o que eu faço, com a minha empresa, com a minha função. Bacana. Então você já faz. Sim, hoje eu já faço realmente o que eu gosto. Bacana. Interessante.
Uma outra pergunta, essa já é do último convidado, que a Uhum. gente tem essa dinâmica também de trazer perguntas do Sim. último convidado. Eu vou te pedir para deixar um Tá bom. para o meu próximo. Como você faz para saber que você está no caminho certo? É interessante essa pergunta, tá? Mas a gente consegue saber que está no caminho certo quando a gente começa a colher os frutos daquilo que a gente plantou. Quando a gente começa a ver resultado. É impossível você não saber que está no caminho certo quando você começa a ver os resultados. Os resultados é o melhor sinal de que você realmente está trilhando no caminho certo. Então, às vezes, a gente precisa... quando a gente começa algo, a gente quer o resultado imediato. Mas o segredo é você começar com micros resultados. Você está começando o seu negócio e está atendendo um cliente por semana. Daqui a pouco eu quero 2, 3 e assim sucessivamente. E, vamos lá, explica para mim um pouquinho melhor essa questão dos resultados. Porque na pergunta eu não coloquei, mas a questão financeira não vale. O que seriam esses resultados além do financeiro? Certo. O que seriam os resultados? É você receber aquele feedback do cliente, falando que ficou satisfeito com o seu serviço. É você receber um feedback do cliente quando você foi lá fazer, que o atendimento foi um atendimento de qualidade. Então, você consegue ver que este resultado, que você aplicou aquilo, que você está conseguindo ter resultado, você está no caminho certo, entende? Bacana. Então, essa satisfação do cliente... Isso, a satisfação do cliente. O fato de estar fluindo, de começar a Sim. ter referrals, né? De começar a indicações. Recomendação, recorrência. Você vê que você está recebendo elogios. Então, isso já é o resultado realmente daquilo que você aplicou lá no início. Interessante. E tem alguma pergunta que eu não te fiz, que eu deveria ter feito? Não, João. Tranquilo. Bem Tranquilo? bacana. Bem bacana. Deixa eu te fazer uma que quando eu perguntei isso, a pessoa me perguntou. Eu sei que você é cristão, né? Sim, sou evangélico. Como que entra Deus nessa questão do business? João, eu sou evangélico, né? Então, desde pequeno eu fui criado dentro da igreja. Então, sempre Deus foi o centro de tudo na minha vida. Então, hoje, tudo que eu tenho, graças a Deus, eu referencio muito a Deus, né? Tudo que eu tenho hoje, eu devo a Ele. Ele que foi sempre a direção, Ele que sempre me ajudou a conquistar tudo isso que eu tenho hoje. Tanto no âmbito profissional, como pessoal, sentimental, tudo eu devo a Deus. E como que você sente... Eu também sou cristão, me corrija se eu estiver errado, mas eu sinto que às vezes parece que na nossa mente a gente coloca em conflito ou Deus ou prosperidade. Sim. Você sente que tem algo assim? Sim, que a gente... Como que você deixou isso para trás e falou, não, eu vou ser próspero e vou ser cristão ao mesmo tempo? Porque tem muito isso, essa questão de que se a pessoa for próspera, ela não vai pro reino dos céus, né? Tipo assim. Mas eu penso um pouco diferente. A gente consegue ver muitas pessoas prósperas hoje aí em dia que tem Deus e eu acho bem tranquilo. Mas eu acho que para mim é mais a prosperidade mesmo. Você ter um lar feliz, você ter um casamento saudável, ter filhos com saúde, estar na presença de Deus. Então eu acho que isso para mim é mais importante do que o bem material em si. Sim. Porque o bem material a gente perde e a gente consegue conquistar de novo. Eu penso muito no bem material como consequência. Sim, sim. A partir do momento que você trabalha bem, né? Trabalha honestamente, né? Faz tudo certinho, digamos assim, como consequência ele acaba vindo, Sim. né? Talvez não no volume que a pessoa gostaria. A gente sempre quer mais, né? Mas aí entra também a questão da estrutura, né? Nem todo mundo tem estrutura para ter... Sim, sem dúvida, João. Para ter uma prosperidade financeira. Concordo plenamente. É. E eu falo, o que eu falo sempre com Deus, né? Deus, se for para que eu me afaste de ti, que o Senhor não me dê. Interessante. Interessante isso. Você segue esse mesmo pensamento também? Sim. Eu sigo e eu vejo muita gente que às vezes Deus não dá por causa disso. Né? Porque às vezes, eu costumo falar isso muito, né? Tem muito rico humilde e muito pobre arrogante. Sim, demais. Apesar da gente, às vezes, vincular uma coisa com a outra. Aquela pessoa é humilde, quando a gente quer dizer que ela realmente é pobre ao invés de humilde. Sim. Mas a gente percebe, às vezes, a pessoa ela é pobre e ainda assim é arrogante.
E às vezes a pessoa é humilde e é rico, às vezes. E eu acho assim incrível, eu fico muito admirado quando eu vejo um rico, rico mesmo, que é humilde, que tem humildade, que trata as pessoas com dignidade, com respeito, porque às vezes quem, entre aspas, né, teria, digamos assim, entre aspas, várias aspas, né, quem talvez teria o direito ou teria aí um motivo para tratar os outros mal, talvez seria quem tem, né, e não quem não tem. E isso me admira muito. Também me admira muito, e é até o que eu falo com os meus alunos, né? Eles falam assim, Samuel, eu não quero atender brasileiro, porque geralmente o brasileiro é um pouco boçal, ele é um pouco, tipo assim, fica cobrando demais. Eu falo, não foca nisso não, porque assim, eu tenho muito cliente brasileiro, cliente que tem condição financeira, que é rico mesmo, e me tratam super bem, com respeito, educadamente. Lógico que existem exceções, não só de brasileiro, mas também americano. Então, eu acho que a gente tem que parar com isso de julgar muito a nossa cultura, né, brasileira. Ah, porque é brasileiro isso aqui, brasileiro... Não, eu tenho muitos clientes brasileiros que são honestos, que me tratam bem e que têm um nível de recorrência e que tem muita grana, entende? Rotular, né? Sim, sim, rotular, você falou tudo agora. Os americanos, né, colocam dessa forma. E é interessante, porque eu diria que talvez dos convidados que eu trouxe, talvez seja o primeiro que fala que trabalha com brasileiros. Não por uma questão de arrogância dos outros, lógico, né? Mas por uma questão de, às vezes, por exemplo, o público não é o brasileiro. Sim. Como questão de perfil mesmo, né? O meu público, é todo mundo, né? Independente de ser brasileiro, toda etnia, eu atendo perfeitamente. Eu falo por uma questão, às vezes, por exemplo, o brasileiro que está aqui, ele tem um perfil, né? Um perfil de idade, tem um perfil financeiro, né? Tem um perfil de ciclo de vida e muitas vezes não é o perfil que o cliente quer atender. Talvez um general contractor, sim. né? Às vezes ele quer um perfil, talvez de um cara aí já um pouco mais velho, que tem mais dinheiro, né? O meu perfil é de 25 a 55. O perfil que eu atendo, 25 a 55, é geralmente o público maior meu. Geralmente é mais mulheres também, né? Porque essa questão de limpeza é mais mulher que se preocupa do que homem, não tem jeito. E a renda, no seu caso, é relevante, mas não é tão determinante. Não é tão relevante, é isso que eu falo, porque a nossa taxa mínima, né, de deslocamento até a casa do cliente é $150. Então é algo que é muito acessível, assim. Se a pessoa precisa de uma limpeza de carpete, ela consegue fechar o serviço e não vai ficar muito desfalcada financeiramente. É diferente de uma construção high-end que o projeto é 1 milhão. Sim, aí então você já eliminou ali 90% da população. Aí ele tem que focar realmente em cliente que tem dinheiro. Sim. E vai ter alguns brasileiros, sim, que vai desse ter público, mas às vezes não é a maioria. Não é a maioria. Né? Por isso meu público é de um público diferente. Eu consigo atender todos, né? Todos tranquilamente. Interessante. Bacana. Samuel, uma pergunta para o meu próximo convidado. Tem que ser pergunta difícil para pensar. Vamos lá, uma pergunta para o seu convidado. Vamos perguntar para ele o que é que ele faria de diferente se ele estivesse começando hoje. O que você faria de diferente se você estivesse começando hoje? Bacana. Vai ser feita a pergunta. Obrigado. Samuel, muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer poder estar aqui conversando, batendo esse papo gostoso com você. Bem descontraído. Um ambiente muito bacana. Uma estrutura muito legal. Obrigado. Parabéns, tá? Obrigado. Samuel, obrigado mesmo. Eu sei que você é busy, eu sei que seu tempo vale muito. E ia até fazer uma pergunta aí de como que é administrar isso tudo, e família, e vida espiritual é difícil, tudo, mas vai ficar para a próxima. Mas muito obrigado, tá? Ter tirado esse tempo dedicado aí, ter vindo aqui, ter gerado valor, né, para quem está ouvindo. Muito obrigado mesmo e espero que a gente tenha aí mais oportunidades. Sim, sem dúvidas. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Gente, fica assim então. Muito obrigado e a gente se vê aí no nosso próximo episódio. Se você ainda não curtiu, não se inscreveu, né, você tem a sua oportunidade ainda. E a gente se vê aí no próximo episódio. Muito obrigado e até mais.